O Ministério Público pediu ontem, ingressou com uma ação civil pública pedindo cassação das concessões da Jovem Pan. A Jovem Pan tem 3 concessões, 2 AM e 1 FM, em São Paulo e Brasília. E essa ação vale para as rádios do grupo. Você tem aí a foto, e essa foto é emblemática, porque é o Nicolas Ferreira segurando 0 dias sem censura. Quer dizer, parece um deboche da Folha colocar essa foto. Eu não sei qual é a mensagem que eles querem passar, mas eu olho para essa situação e eu vejo o seguinte, eu não consegui ler a peça inteira de cabo a rabo, mas eu dei uma bela passada de olho nela, vou terminar de ler hoje, e eu notei, Adriles, que você tem 2 procuradores da República que, em situações normais de temperatura e pressão, seriam presos em flagrante por abuso de poder. Aí que entra esse negócio do equilíbrio do sistema e das instituições funcionando devidamente. E aí que eu falo, e vou reiterar o que eu falei antes para o Paulo, deputado estadual tinha que abrir CPI contra procurador da República, por mais que o tema seja nacional, ele está lotado aqui no estado de São Paulo. Tem abuso de autoridade acontecendo aqui. Vereador criando, sim, balbúrdia em torno disso que está acontecendo. Se essas pessoas não sentirem medo de serem responsabilizadas e removidas do cargo, elas vão continuar abusando porque o cara tem vitaliciedade no MPF. Eu acho que você tocou num ponto nevrálgico. Eu também sou partidário da guerra cultural, que tem que pegar o problema pela raiz. Tanto as faculdades de direito, que lotam o Ministério Público, que lotam a Justiça Federal, Estadual, de ativistas jurídicos que eventualmente fazem exercer a sua ideopatia em cima de um princípio de justiça. Até o ativismo jornalístico, que eu sou jornalista, formado pela PUC, também só tem gente de esquerda, mas não há tempo para coibir os abusos que essa gente está fazendo. Então o que a gente tem que fazer é uma medida providencial, política, de perceber esses abusos, por exemplo, pedindo o impeachment do Alexandre de Moraes, estabelecendo a possibilidade de um impeachment de alguém do Ministério Público, da saída de alguém do Ministério Público que faça um ativismo jurídico como esse de querer tirar coisa que nem o governo militar fez na época mais recrudescida da ditadura militar, que é tirar uma emissora inteira, uma empresa de comunicação inteira do ar, por questões de opinião. Eu sou citado 8 vezes lá, o Paulo Figueiredo 40, o Marco Antônio uma meia dúzia também. Ou seja, por quê? Porque a gente deu opiniões, como a que a gente está dando aqui, criticando o sistema eleitoral, criticando a justiça eleitoral, criticando a supostos abusos do STF, que tem atropelado leis para perseguir pessoas, prender pessoas sem o devido processo legal, censurar pessoas, remover conteúdos de redes sociais, remover páginas inteiras de redes sociais, bloquear contas bancárias, tudo isso por crime de opinião. Ou seja, aí você tem uma opinião que critica o crime de opinião dentro da única emissora que dá pluralidade de opinião ao país, que é a Jovem Pan, que tem pessoas, e eu fiquei lá 4 anos, o Paulo Figueiredo ficou por 1 ou 2, o Marco Antônio por 1 ou 2, a Geisiane também por quase 1 ano. Todo mundo lá percebe que tem gente de esquerda, de direita, de centro. Mas quando você dá uma mínima voz ao espectro de uma direita real no país, você é censurado. Isso é um crime de lesa pátria perpetrado pelo Ministério Público Federal. E se eu digo isso, eu sou passível de julgamento, de prisão, de censura. Ou seja, você não pode mais criticar a justiça no país, porque a justiça, em nome de uma pseudo-democracia, vai lá e te censura e te prende. Ou seja, é autocracia em nome da liberdade. Liberdade com responsabilidade. Discursos podem ser prejudiciais à democracia. Olha o tipo de frase que sai da excrescência da voz de um juiz que deveria zelar pela justiça no país. Agora, tem que fazer um adendo aqui, Marco Antônio. Infelizmente, a Jovem Pan também tem que se colocar de maneira veemente e incisiva contra aquele juiz que, na verdade, é um carrasco que tenta solapar a sua voz. Não adianta tirar pessoas como Paulo Figueiredo, tirar pessoas como você, Marco Antônio, tirar pessoas como Augusto Nunes, como Guilherme Fiuza e depois dizer, tá vendo? A gente se amestrou, a gente se ajustou, como um cachorrinho fiel àquele ditador que quer nos adestrar para todo sempre. A Jovem Pan tem que assumir o seu papel de protagonismo, de jornalismo plural e independente que ela sempre teve nos últimos anos, sob o comando do Tutinha,
e voltar a jogar os seus canhões contra aqueles que estão destruindo a liberdade do país. A questão é simplesmente essa. O que a Jovem Pan vai fazer agora? Vai continuar se adequando a esse molde ditatorial ou vai agir de maneira digna, como sempre agiu, em defesa da pluralidade, da liberdade e contra qualquer tipo de abuso autoritário de qualquer ditador que tenta destruir a democracia no país? Essa é a pergunta que eu deixo no ar.